Graça e paz. Quem está feliz com Jesus? Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado. Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, na sua dependência. Que não seja eu, mas que seja a tua voz a ecoar no coração de cada um aqui, trazendo direcionamento, trazendo, Senhor, uma palavra de afirmação, até mesmo de confronto, Senhor, mas que saímos daqui hoje, Senhor, possamos sair daqui hoje alinhados, Senhor, com o teu propósito, com o teu projeto, segundo o coração de cada um e o que o Senhor tem planejado para a vida de cada família aqui presente. Amém? Amém. Abra teu coração, Deus quer falar contigo nessa manhã de uma maneira clara. Tema de hoje: provem e vejam como o Senhor é bom. Aleluia. Provem e vejam. Vamos caminhar um pouquinho aqui no Salmo 34. Você que trouxe a sua Bíblia, Salmo 34, de 4 a 7, a palavra do Senhor vai dizer assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto desses jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Glória a Deus. Esse salmo foi escrito por Davi quando estava passando por um momento difícil na sua vida. Um momento no qual ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Foi para a terra dos filisteus e lá reconheceram ele, porque Davi ficou muito famoso ao derrotar o gigante Golias, que era filisteus. E ele foi levado diante do rei dos filisteus. Esse não é aquele valente de Israel? O que ele está fazendo aqui em nosso meio? E ali Davi teve que se fazer de louco, teve que se humilhar ali, passar um vexame para sair ileso, guardar a sua vida. E ao sair daquele lugar, ele escreve esse Salmo 34. E aqui se percebe que é um salmo no qual carrega um grito de alguém que esteve emocionalmente no seu limite. Davi não escreve esse salmo quando está tudo muito bem, tudo caminhando tranquilo. Pelo contrário, ele escreve esse salmo como alguém que conheceu o medo de perto. E esse salmo, ele vai trazer essa essência de quando Davi experimentou algo que muitos de nós vivemos nos dias de hoje, silenciosamente. Diga assim comigo: o colapso, está fraco, o colapso interior. Davi escreve esse salmo quando ele está diante de um colapso emocional, interior, uma crise existencial. E quantos de nós nos dias de hoje nos encontramos assim? Por trás de uma aparência de força, de honradez, como era de Davi, existia um homem cansado, pressionado e emocionalmente exausto. Quantas e quantas vezes na nossa vida nos encontramos assim, mostrando uma força para os outros com um sorriso nos lábios, mas no nosso interior estamos completamente arrasados, destruídos emocionalmente. E esse salmo vai dizer: Davi
vai dizer: livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Davi não fala, me livrou de todos os meus inimigos. O rei Saul, o exército que estava acompanhando ele, me perseguindo, o rei dos filisteus e todo aquele povo, não me livrou dos inimigos. Ele fala, me livrou dos meus temores. Meus temores. É algo interno. Por trás de um homem forte existia um temor dentro dele. Tremor, um medo, uma insegurança, por causa da circunstância que ele estava enfrentando. Porque existem batalhas externas, como ele estava enfrentando, a perseguição, né? Ele estava sendo perseguido, a vida dele estava em risco. Existem batalhas externas que só tornam destrutivas quando encontra um abrigo dentro da mente. Uma coisa é quando você está enfrentando batalhas externas. Uma coisa é quando essas batalhas externas começam a tomar conta da sua mente. Aí que está o perigo. Aí se torna destrutivo. Hoje muitas pessoas convivem, né? Continuam vivendo exatamente assim. Cercadas por medos, dominadas pela ansiedade, aprisionadas por pensamentos catastróficos, vivendo num alerta constante, emocionalmente ferido e somente sobrevivendo. E nada de desfrutar o prazer da vida. Há pessoas em nosso meio que dormem cansadas e acordam mais cansadas ainda. Carregam traumas escondidos. Sorriam em público, mas choram em silêncio. Vivem atemorizadas pelo futuro, pela incerteza do amanhã. O medo nos dias de hoje é diferente de antigamente. É um medo moderno, que nem sempre vem com espadas. Muitas vezes vem em forma de diagnósticos, crises financeiras, rejeições, traumas emocionais, abandono. Sabe aquela sensação de abandono? Está no meio de uma multidão, mas se sentindo sozinho, vazio? Sobrecarga mental e uma solidão emocional que nada preenche, pessoa nenhuma preenche. Esse vazio existencial nada mais é do que o lugar de Deus na sua vida. Nada mais. Somente Ele. E o salmista aqui, ele reconhece isso, que sem Ele, nossa vida vai ser vazia. Podemos ter tudo de material, mas ainda assim sempre nos sentiremos insatisfeitos, porque existe um vazio dentro do ser humano que é preenchido com a presença de Deus. Davi aqui revela algo poderoso. A verdadeira libertação começa quando a alma encontra um lugar seguro para descansar. Enquanto a alma estiver abatida, não haverá descanso, não haverá segurança, não haverá paz interior. Mas quando a sua alma encontra um descanso, aí sim ela vai desfrutar dos prazeres da vida. Mas esse descanso não está na força do teu braço, esse descanso não está na força do seu dinheiro, do seu poder aquisitivo, do seu patrimônio. Esse descanso está na presença dEle. Na presença dEle. O salmista ele continua dizendo, aí na sequência, os que olham para Ele ficarão radiantes. Isso não significa ausência de problemas. Significa transformação interior. É não deixar os problemas externos tomar conta do seu pensamento, da sua mente. É uma libertação para que a alma possa encontrar descanso. E isso significa uma transformação interior, ser esse radiante.
no mundo de hoje, né, na atualidade, ensina as pessoas a olharem constantemente para as notícias ruins. Você liga uma televisão, só é notícia ruim. Abre as redes sociais, é só tragédia. É crises. É comparações. É um senso de comparação que o jardim do vizinho sempre é mais verde do que o seu. A vida do outro é sempre melhor do que a sua. Sempre olhando para o fracasso e para as opiniões de outros. Sempre assim. Isso daqui é um resumo do ser humano. Vive em meio de tudo isso. E nada disso daqui vai trazer algum proveito satisfatório para um alicerce de uma vida estruturada em Deus, emocionalmente. E aquilo que, aonde a mente olha, né, aonde a sua mente está focada, onde você foca, continuamente, né, começa a moldar uma estrutura emocional da alma. Ou seja, para onde está apontado o seu olho, para a sua direção, isso daí vai trazer algum tipo de pensamento que vai conduzir a tua alma para um caminho. E se a gente ficar focado para esse tipo de situação, de cenário, de nada proveitoso, para onde vai a tua alma? Para onde será o refúgio da sua alma? Toda vez que a gente vê, né, aqui, a gente que é imigrante, um cenário de que, né, o governo está fechando o cerco, a gente já fica todo apavorado, já nem quer sair de casa e muitos nem da cama quer sair. A gente passa na pele por isso sempre. Por quê? Porque estamos confiando nas nossas forças, nos nossos meios. Mas se foi o Deus, Criador dos céus e da terra, que te formou, que te criou, que fez planos para você, que te trouxe para esse lugar, será que Ele trouxe para você ser humilhado? Passar vexame? Mas por que não temos essa confiança? Porque olhamos para as catástrofes da vida. Esquecemos de colocar nossa fé em ação e acreditar naquele que pode todas as coisas. No instalar de dedo mudar a tua sorte, a tua história, a história da tua casa, da tua família. Basta um instalar de dedos, basta uma liberação de uma palavra para Deus. E os céus e a terra se moverão a teu favor. Mas nós enfrentamos uma grande dificuldade em entender isso. Por quê? Porque somos, primeira coisa, natural. Somos humanos, naturais. Olhamos para o que está na nossa frente. E o que está na nossa frente é o cenário de desgraça, muitas vezes. Mas quando você começa a olhar pelos olhos da fé, com os olhos espirituais, o cenário vai mudar. Você vai ver que existe um Deus todo-poderoso, que luta a teu favor, que te guarda, que te livra, que te sustenta, que te coloca de pé, que te trouxe para esse lugar, não pelo ouro, não pela prata, mas para que você possa realmente viver um propósito de Deus para a tua vida. Davi mostra que quando o coração volta seus olhos para Deus, algo acontece internamente. A esperança reaparece. A mente desacelera. A vergonha perde força. E a identidade começa a ser restaurada. Porque o medo faz você esquecer de quem você é. O medo te aprisiona emocionalmente e faz você perder a sua essência, a sua identidade em Deus. O rosto radiante simboliza alguém que reencontrou dignidade depois de quase ser destruído pela dor. Deus está liberando dignidade para você no dia de hoje. Dignidade, em nome de Jesus. E ele continua dizendo: clamou este aflito. Clamou este aflito. Essa frase é humana demais, não é de um super-herói. Davi aqui não esconde a sua aflição. Ele não tenta parecer super-homem, invulnerável, o intocável.
Não, mas como que ele fala, como ele se descreve? Clamou este aflito. Ele estava dizendo, eu estava aflito. Isso quebra a falsa ideia de que pessoas fortes nunca choram e nem entram em crise. Ei, você precisa entender que você não é super-herói, você não é a Mulher Maravilha. Vai ter momentos difíceis na sua vida, que se você não tiver alicerçado em Deus, você vai entrar em uma crise existencial. Mas Deus não te abandona em meio à sua crise. Deus continua sendo o mesmo, porque a palavra dele diz que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os meus planos não serão frustrados. Ele continua o mesmo. Ele continua te livrando, te guardando, te protegendo, te tomando pelas tuas mãos e caminhando junto, enxugando as suas lágrimas, nem enxugando o seu choro. Ah, Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua aflição. E Ele não desiste de você mesmo assim. E em meio às suas crises, há momentos em que a alma não consegue mais carregar tudo sozinho. Há momentos que o fardo se torna pesado demais. Porque é um fardo que não era para a gente estar levando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse fardo não é seu para você levar. Esse fardo Jesus quer carregar por você. Ele quer trazer alívio para a tua alma. É justamente nesse lugar de quebrantamento que nasce o clamor verdadeiro. Deus permite. Sim, Deus permite a gente entrar numa crise existencial, porque aí você vai ver que a sua força não é nada, que as suas ideias são menores, é insignificante, diante do propósito de Deus. Deus permite, sim, você entrar por alguns caminhos. Deus te dá livramento para você não perder a tua salvação, não condenar a tua alma. Mas Ele permite você passar por uns estreitos, entrar numa crise emocional, existencial. Dá corda para você ir pelo caminho que você tanto projeta. Vai indo. Mas Deus não perde você de vista em momento nenhum. E no momento certo você vai reconhecer que pelas suas forças você não vai longe, que você não consegue carregar esse fardo sozinho. Mas Ele sempre vai estar lá, com os braços abertos, braços de amor, para te chamar, para te resgatar, para te limpar, para te curar, para restaurar essas feridas, para restaurar essas dores, tirar essa aflição do teu coração e carregar teu fardo. O clamor é a linguagem da alma quando as forças humanas acabam. E é quando você está aí, todo achando que acabou, é o seu fim. Aquele choro de desespero que não há palavras para descrever. Sabe, aquele choro sufocante. É uma palavra que Deus já era. É então que Ele vem com o teu amor e com tua força. Quando você perde as suas forças, começa o trabalhar de Deus na força e o poder de Deus para te resgatar desse lugar e trazer de volta para o plano dele. É meio complexo, às vezes você não vai entender, mas é assim que Deus trabalha. Ele trabalha em parceria com o ser humano. Ele trabalha em parceria com você. Mas tudo que temos na Bíblia foi parceria de Deus com o ser humano. A inspiração é de Deus. O Espírito Santo que inspirou a escrever tudo isso, que passou por tudo isso. Mas a caligrafia, a linguagem é humana. É humana. E ele continua dizendo: o anjo do Senhor acampa-se. Não é uma visita rápida. É um acampamento. Isso comunica permanência, proteção e presença divina constante. Isso a gente não entende. Pô, se você teme ao Senhor, se você crê em Deus, se você entrega a sua vida para Ele, se você está aqui, pô, tem um anjo acampado ao teu redor. Tem a proteção de Deus para te livrar no meio do caminho, para guardar a tua casa, guardar a tua vida. Isso significa o quê? A presença constante de Deus, iluminando os seus passos, iluminando a sua mente, te dando direção.
nos dias atuais, muitas pessoas vivem com a sensação constante de abandono. E a Bíblia é bem clara. O anjo do Senhor acampa ao teu redor. E esse abandono é um abandono emocional, familiar, sensação de abandono espiritual, afetivo. E o Senhor do seu lado. E o amor de Deus ao seu lado. Mas você não consegue enxergar, porque você não tem a sensibilidade mais. Os seus olhos já estão contaminados com o cenário que você está vivendo. As coisas naturais, materiais. Você está mergulhado nesse mundo seu. Mundo de problemas com os filhos, com o casamento, com o trabalho. Trabalha demais, não tem tempo, não tem folga, não consegue viajar. Trabalha e não tem dinheiro. Sonhos projetados, mas aí entra uma ansiedade gigantesca, porque é um excesso de futuro no teu presente, você não vive o teu presente, quer viver o futuro, e o futuro nem chegou ainda. Quando não, um excesso de passado, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que aquilo outro, já passou, e o Senhor hoje quer curar essa ferida. Precisa fechar, sarar essa ferida, para que você possa viver os seus dias hoje em pleno, em gozo, em paz em Deus. Até quando você vai ficar chorando pelo que aconteceu? Já foi, cara. Já passou. Já errou, já acertou. Não tem como voltar mais atrás. É aprender a lidar com a situação, é ser restaurado em Deus. E tem muita gente preso nisso, preso lá no futuro, preso lá no passado. Mas e o hoje? E o presente? Não existe. Não existe hoje. Pode, aqui, ó, todo mundo que está aqui, é todo mundo planejando um negócio para o dia de amanhã, se matando de trabalhar hoje, pensando no amanhã. E que horas você vai viver o teu hoje? Que horas você vai desfrutar hoje? Teus filhos estão crescendo, a vida está passando, a pessoa do seu lado está aí do seu lado, não vai fazer nada, não vai criar uma memória. Simplesmente é assim, cara. Infelizmente é assim. E o Senhor do seu lado, o amor de Deus do seu lado, com planos maravilhosos para você, e você bitolado com outras coisas. Esse Salmo 34 mostra que Deus não observa a dor à distância, mas Ele se aproxima dela. O anjo do Senhor aqui representa o cuidado ativo em meio à guerra invisível da alma. Mesmo quando ninguém percebe a batalha interna de alguém, mesmo que as pessoas não conseguem entender, né, ver as suas crises existenciais, Deus continua cercando, sustentando e protegendo aquilo que está prestes a desmoronar. Ele está aí do seu lado. E olha só, quem aprende a clamar no vale, descobre que Deus transforma lugares de medo em territórios de proteção. Quando você clama em meio à sua aflição, Deus vai fazer esse lugar de desespero um lugar de refúgio, porque a presença dele invade esse lugar. E o texto continua, versículo 8 a 10 vai dizer assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor. Vocês são os seus santos, separados, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você está com a motivação errada. Você está com a motivação errada. Você está buscando em lugares aí que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. É permissividade de Deus. Mas aqui está um segredo, uma chave para você. Você que gosta de chave, né? Os que buscam o Senhor, esse vai encontrar o caminho da prosperidade. Da prosperidade. Esse que busca o Senhor é o que o salmista vai dizer lá. Ele está plantado à beira de um riacho e os seus frutos dão no seu tempo certo.
Diga assim: eu florescerei e darei bons frutos, porque o temor do Senhor estará presente na minha casa, na minha vida, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Esses versículos aqui nascem da experiência, né, de um homem que descobriu que Deus não é apenas uma ideia a ser estudada, não é só teologia, mas é uma presença a ser experimentada, a ser vivida. O estudar, o conhecer a Deus, ter o conhecimento é essencial. Você precisa. Porque aqui está o direcionamento, aqui está a bula, né, como se diz os mais velhos, os mais antigos. Aqui está o mapa dos céus, da salvação. Mas não é só teoria, é convivência, é experiência. Davi não fala como alguém que ouviu testemunhos de terceiro, ouvi dizer que Deus é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Não, ele experimentou. E ele experimentou, então disse que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É diferente você falar do que ouviu ou você falar daquilo que você experimentou. É diferente. Ele fala como alguém que atravessou medo, perseguição, abandono e instabilidade. E mesmo assim, encontrou sustento em Deus. Então ele tem uma propriedade para dizer: provem e vejam que o Senhor é bom. Davi usa essa linguagem de experiência. Ele não disse: ouvi dizer que Deus é bom. Ouvi dizer que a sua misericórdia dura para sempre. Não, ele disse: provem e veja. Vem e veja você mesmo. Prove você mesmo e veja que Deus é um Deus de maravilhas. Isso significa que existe algum tipo de dimensão, né, de Deus. Né, dimensões de Deus que não podem ser compreendidas apenas intelectualmente. Não é somente ler um livro, não é somente ler uma Bíblia, mas é experimentar, como diz a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia é bem clara a esse respeito. Elas precisam ser vividas por meio da experiência. Nos dias atuais, muitas pessoas conhecem religião sem intimidade, informação sem transformação, aparência espiritual sem paz interior. Hoje, a igreja está cheia, abarrotada de gente desse jeito. Vem para a igreja, mas não tem intimidade com Deus, nem com os irmãos. Isso daqui que eu estou fazendo é transmissão de informação. Mas se ficar só na informação, você vai lembrar agora e vai esquecer, não vai ser útil para você. Não vai ser o combustível para a tua alma, para a tua fé. Mas se você coloca em prática, aí sim. Então, você tem uma informação. Você faz dela, ou você arquiva essa informação no seu coração. Ah, que legal, legal, bonito. A pastora pregou bonito, o pastor pregou bonito. Mas se não colocar em prática, se não houver a experiência, de nada fará efeito na tua vida. Simples assim. Sabem versículos, mas vivem vazios. Frequentam ambientes religiosos, mas continuam emocionalmente feridos. Vem na igreja por hobby, vem na igreja porque se sente bem, porque os louvores são bonitos. Mas que hora você vai deixar Deus tocar no teu coração? Que hora você vai dizer: eis-me aqui, faça de mim o teu querer, a tua vontade? Que hora vai vir: eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador? Que hora que vai ser: eu entrego a minha vida a ti, Senhor, faça de mim o teu querer, a tua vontade? Que hora que o seu coração vai expressar: Senhor, eu quero realmente viver os teus propósitos, doa o que doer, venha o que vier, mas que o seu propósito seja prioridade na minha vida? Quando virá? Vem porque o ambiente é gostoso.
Legal estar com os irmãos, mas precisamos experimentar algo de Deus. E hoje Deus quer que você viva algo diferente. Deus quer que hoje seja um marco na tua vida, um dia que você fica marcado, o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro com meu Deus. Simples assim. Davi mostra que Deus não deseja apenas ser admirado de longe. Ele deseja ser experimentado no seu dia a dia. É você acordar e o primeiro pensamento que vem na sua mente: obrigado, meu Deus, mais um dia de vida. É você estar dirigindo seu carro no meio do caminho: obrigado, meu Deus, pela tua companhia. É você estar lá trabalhando e você, de repente, ser tocado por Deus: oh Deus, abençoa aquele meu irmão, abençoa aquela minha irmã, abençoa os meus familiares, abençoa essa nação. É você estar com a sua família em um lugar de férias, desfrute, e você: obrigado, meu Deus, pelas suas maravilhas. Olha que lugar lindo, maravilhoso, feito pela criação da sua mão. É você viver Deus a cada instante da sua vida. É você contemplar a beleza de Deus no seu dia a dia. É você contemplar Deus cuidando de você nos pequenos detalhes. Está faltando isso. O tempo, a correria aqui apaga essa chama. Precisamos melhorar. Provar aqui no caso, provar Deus significa descobrir sua presença. Quando tudo parece desmoronar, quando a mente entra em guerra, quando ninguém entende a sua dor, quando as forças emocionais acabam. Isso é provar Deus. É no vale que a fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência da alma. E o salmista vai dizer: bem-aventurado é quem nele se refugia. Bem-aventurado, feliz, abençoado é esse a quem nele se refugia. O mundo moderno de hoje criou muitos refúgios falsos, tá? Refúgios falsos, momentâneos. Pessoas hoje procuram se anestesiar as suas dores, né? Em vícios, em distrações, em excesso de trabalho para ocupar sua mente, em relacionamentos tóxicos, porque acha que nunca vai ser aceito por alguém que realmente ama dignamente ela ou ele, em aprovação social, porque se não for aprovado, né, meu Deus, o que aconteceu se não curtir minha foto? Em performances emocionais, precisa fazer dramas. Mas nenhum desses lugares consegue sustentar a alma por muito tempo. Davi revela que existe, sim, um abrigo diferente. Diga assim comigo: a presença de Deus. É disso que eu e você precisa. É da presença. É da presença. E Moisés sabia muito bem disso, que um dia ele estava lá para enfrentar uma batalha, ele subiu no monte e disse assim: Senhor, se tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Se tua presença não for comigo, não deixe, Senhor, sair desse lugar. Por mais que seja tentadora, por mais que pareça ser uma proposta mirabolante, extraordinária, não me deixe sair desse lugar, porque é melhor eu ter a tua presença e não ter nada na vida, do que ter tudo na vida e não ter a tua presença e passar a minha eternidade no fogo do inferno, longe de ti. Precisamos colocar na balança. Você precisa entender isso. Você precisa acordar de manhã e dizer assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Refúgio não é ausência de tempestade, é proteção em meio a ela. É você estar passando pela tempestade, mas ter a confiança de que Jesus está no teu barco. Jesus está no barco. Há pessoas hoje vivendo emocionalmente expostas, né? Qualquer crítica dói, qualquer perda as desmonta, qualquer crise as faz desmoronar, porque está sensível, né? Emocionalmente, né? Não está firmado, né?
numa esperança espiritual que vem de Deus. Há pessoas hoje vivendo emocionalmente, exposta, como eu disse, porque nunca encontram um lugar interior seguro. Nunca encontra um lugar interior seguro. Ou seja, a tua alma está vulnerável. Qualquer vento vai te abalar. Mas não é isso que Deus projetou para você. Deus projetou para você que você seja fincado na rocha, que a base da sua vida, da sua alma seja Jesus Cristo, a rocha eterna. Quem aprende a se refugiar em Deus, desenvolve estabilidade mesmo em dias difíceis. O Senhor quer que você seja estável, que você seja emocionalmente estável, que você seja equilibrado, que você seja uma pessoa sábia, uma pessoa com domínio próprio, que domine as suas emoções, a sua fúria, os seus desejos. Deus quer que você seja diferente. Deus quer que o Espírito Santo, habite verdadeiramente em você, e que tenha espaço para limpar a casa, para mudar a sua vida, mudar o seu jeito, transformar o seu caráter, encher você com o fruto do Espírito Santo. É isso que nós somos, a imagem e semelhança dele. Deus quer que você seja o perfume, o aroma suave de Deus em meio à terra. Quem aprende a se refugiar em Deus desenvolve estabilidade mesmo em dias difíceis. Ele vai dizer aqui, o salmista, Davi vai dizer: nada falta aos que o temem, nada falta àqueles que temem a Deus. Isso não significa ausência absoluta de problemas materiais ou emocionais. Significa que Deus sustenta aquilo que é essencial para que a sua alma não pereça. O temor do Senhor, aqui não é pavor, não é medo. Não, é reverência, dependência e consciência da presença divina. Então, esse temor aqui não é, tô com medo. O Senhor, nada vai faltar para aquele medroso que tem medo de Deus. Não, Jesus veio trazer uma forma, apresentar Deus, Pai, de uma forma diferente. É como paizinho, Abba, Pai, como paizinho querido, uma aproximação de familiar, de pai e filho. Ele veio nos fazer co-herdeiros com Ele, de tudo aquilo que Ele conquistou, e sermos filhos de Deus, assim como Ele é filho. Veio quebrar esse distanciamento. Então, o mundo ensina independência extrema, Mas a alma humana, ela foi criada para depender de algo maior do que si mesmo, ou seja, do seu Criador. Todos buscam uma independência, mas a sua dependência de Deus precisa ser prioridade na sua vida. Isso precisa ser prioridade. Quando o homem tenta ocupar sozinho o centro da sua própria existência, ou seja, lutar com a sua própria força, não buscar direcionamento em Deus e fazer o que você acha que tem que fazer, ele entra em colapso emocional, porque carrega peso que nunca foi preparado para suportar sozinho. Existem pesos que não é para você carregar, você não vai suportar, e você insiste em carregar esse peso que não é para você carregar. Você insiste em carregar problemas que não são seus, mas que já deveria estar no altar de Deus, já deveria ter entregue nas mãos de Deus, para Deus fazer a vontade dEle. Mas você insiste em carregar com as suas próprias forças, por isso está exausto, por isso está cansado, por isso que está desequilibrado emocionalmente, porque esse peso não é para você carregar. Torna a repetir, Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que estão carregando peso que não é para você carregar, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O alívio que você procura está em Deus, está em Jesus. E Ele está aqui hoje para te ajudar a levar esse fardo, aliviar esse fardo das suas costas. Ele vai terminar essa parte falando que os leõezinhos passam necessidades, Leão, ele representa força, autossuficiência,
capacidade natural de sobrevivência. Não é à toa que o leão é considerado o rei da selva, não é assim? O imponente, o poderoso, o respeitado por todos os animais. Mas ainda assim o salmista vai dizer que os leõezinhos passam necessidades. Aqueles que, o animal, o rei da selva, que tem o seu instinto de sobrevivência mais aguçado dentre todos os animais, o mais poderoso caçador, ainda assim sente necessidade. E ele está dizendo, ainda assim, esses que são preparados, não são suficientes, passam necessidades. Mas se você confiar em mim, você será maior que os leões. Eu sustentarei, eu cuidarei de cada um de vocês. Davi ensina que não é. Davi ensina que até os mais fortes passam por escassez. Hoje, nos dias de hoje, né? Pessoas aparentemente fortes emocionalmente estão desabando. Profissionais bem-sucedidos estão em depressão. Pessoas admiradas publicamente, mas destruídas internamente, né, no seu interior. Porque força externa não garante paz interior. Força externa não garante paz interior. Davi escolheu, ele quis dizer, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A busca por Deus reorganiza a sua alma. Ela não elimina todas as batalhas, mas impede que o vazio destrua a sua essência. A busca por Deus reorganiza a sua alma. Se está tudo bagunçado aí, você precisa buscar Deus. E hoje é o dia, esse é o momento, eu chamo o pastor. Você precisa buscar a Deus. A sua alma precisa estar organizada. A sua alma, ela não elimina todas as batalhas, né? Essa busca aí, mas impede que o vazio destrua a sua essência. Veja bem, quem faz de Deus seu refúgio, descobre que até no meio da escassez, ainda existe sustento para a sua alma. Quem faz de Deus o seu refúgio, descobre que até no meio da escassez, ainda existe sustento para a tua alma. Pastor, faz favor. Existe sustento para a tua alma. Diga assim, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Repita assim comigo, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. Aleluia, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da sua aflição. Então, creia, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, entregue a sua vida a Ele, Ele livrará de todos os males da sua casa em nome de Jesus.